a Deus. E eu sou do céu, sou do céu, sou do céu, sou do céu. Sou do céu, sou do céu, eu sou do céu. Sou do céu, sou do céu, sou do céu. Sou do céu. E a palavra do Senhor, ela é digna de atenção. Por isso eu gostaria que você dedicasse todo o seu ser para esse momento. Porque Deus tem uma palavra de vida para cada um de nós. E eu queria iniciar dizendo isso para você. Que onde tem dificuldades, onde existem problemas, existe uma oportunidade de Deus fazer algo. Existe uma situação onde Deus pode agir em nossa vida. E na manhã de hoje é uma manhã dessas oportunidades, onde Deus quer agir profundamente em nossa vida e implantar esse ritmo do seu amor, que é Ele mesmo. Eu me chamo Valdeir, sou consagrado da comunidade de vida Filhos Amados do Céu, e nós estamos aqui para juntos, eu e você, podermos mergulhar no mistério dessa palavra. A palavra de Deus não é qualquer coisa. A palavra de Deus não é qualquer livro. A palavra de Deus, ela tem poder de mudar a nossa vida. Ela tem poder de mudar a nossa história. Nós podemos até ler outras literaturas que possam mexer com o nosso interior, mas nenhuma literatura pode converter o nosso interior como a palavra de Deus pode converter, como a palavra de Deus pode mudar a nossa vida. E o ritmo do amor de Deus não é nada mais, nada menos do que essa experiência com esse Deus que pode mudar a nossa vida radicalmente, pode dar uma virada em nossa vida de 180 graus e nós passamos a ser uma pessoa que nós nunca imaginamos antes ser. A pregação, eu quero dizer para você, hoje é uma oportunidade de Deus se encontrar conosco. E com muita honestidade, eu queria fazer algo diferente. Você precisa se encontrar com Deus? Pense um pouco. Olha para dentro de você agora. Alguma situação de tua vida precisa se encontrar com Deus? Hoje? Não é amanhã. Existe alguma coisa na nossa vida interior que não estamos conformes, que está desajustada, que está fora do lugar? Hoje é uma oportunidade. Porque quando a nossa vida está desencontrada, desajustada, nós saímos desse ritmo de Deus, do amor de Deus, com muita facilidade. E uma das coisas mais marcantes e um dos grandes sinais de quando nós estamos fora do ritmo do amor de Deus chama-se infelicidade. E daqui nós queremos declarar que a felicidade de toda e qualquer pessoa, cristã ou não, tem um nome e é Jesus Cristo, o Senhor. E para adentrar nesse mistério do ritmo do amor de Deus, eu trago, o Senhor nos dá uma palavra lá de Mateus 19, versículo 16 seguinte. Mateus 19, versículo 16 seguinte, onde a palavra de Deus nos diz: um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Respondeu ele. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos revela que um jovem foi ao encontro do Senhor. E por que ele foi ao encontro do Senhor? Porque dentro do seu coração ele sentia algo que o Senhor poderia corresponder a uma necessidade que ele carregava dentro dele. E ao chegar perto do Senhor, ele pergunta: mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Aí Jesus dá uma lista de mandamentos a ele. E ele diz: não, mas isso aí eu já vivo desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois tu volta e segue-me. E a palavra de Deus encerra hoje dizendo que aquele jovem não foi capaz de viver esse direcionamento do Senhor e voltou para casa entristecido. Vejamos só. O que aquele jovem ele estava atrás? Esse jovem ele revela para nós um desejo de felicidade. Esse jovem ele mostra que ele não estava satisfeito com sua vida, mesmo já vivendo uma galera de mandamentos. Ele já vivia bem, só que ele vivia de uma forma legalista. Ele vivia simplesmente porque ele tinha a obrigação de viver. Ele não vivia com liberdade os mandamentos do Senhor. Por isso, a causa da insatisfação interior. Porque quem não tem liberdade não pode ser feliz. E quem não é feliz não pode ser livre. São duas coisas que andam juntas. Felicidade e liberdade tem que estar em comunhão. Por isso que o pecado ele rouba de nós a felicidade, porque o pecado ele nos torna escravos. E aqui nós percebemos essa insatisfação muito concreta desse jovem perante o Senhor. Mas eu queria te convidar a mergulhar, no mistério dessa palavra. Vamos ver detalhe por detalhe dessa palavra, um itinerário. Lá estava Jesus. Vou ler novamente. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu, dizendo: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Mas se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Aí tem aí na Bíblia, ponto final. Aí ele diz: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Olha aí, ele já observava os mandamentos. No direcionamento do Senhor, ele já estava a caminho da vida eterna. Porque ele chega perguntando: o que devo fazer para chegar na vida eterna? A gente poderia mudar essa frase: o que devo fazer para ser feliz? O que devo fazer para ter uma vida preenchida? O que devo fazer para ter uma verdadeira alegria dentro de mim? E Jesus dá um direcionamento e ele diz: eu já vivo isso.
Mas Jesus diz, continua a palavra, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, depois volta e segue. Eu te pergunto, o jovem foi atrás de quê? O jovem foi atrás de quê? Diz a palavra. Mestre, o que devo fazer para ir à vida eterna? Lá Jesus diz, vai, vende tudo que tens e segue a mim. Só faltou Jesus completar, eu sou a vida eterna. Só faltou Jesus dizer, aquilo que ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o jovem, quando apegado nos bens, ele se entristece porque ele é incapaz de se desprender para se lançar no mistério do Senhor. Essa palavra traz um profundo ensinamento para nós. Em que sentido? Nós queremos ir para o céu, sim ou não? Sim. Mas às vezes a gente não quer pagar o preço. Às vezes nós não estamos dispostos a sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado para que a vontade de Deus reine em nossa vida, para que a vontade de Deus reine em nossa história. E aqui eu quero chamar a tua atenção para isso. Existe uma salvação que já foi nos dada pelo Senhor na cruz. Só que mesmo Ele tendo dado essa salvação, nós precisamos buscá-la e conquistá-la a cada dia de nossa vida. Porque já dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Repita comigo. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Os méritos da salvação pessoal, o Senhor já nos deu. Mas muitas vezes nós desviamos dele. E aí onde está o perigo? Porque o que é que nos leva a se desviar dos caminhos do Senhor? São as falsas propostas de felicidades que o mundo apresenta para nós. E aí nós vamos perceber que a história desse jovem rico não é diferente da nossa história. Quando nós vamos perceber esse sentimento de insatisfação interior, que é muito frequente dentro de nós. Sempre há um desejo do mais. Sempre há um desejo do mais. E quando eu penso que a felicidade ela está em determinado pecado, o que é que vai acontecer? Se eu não me encontrar com esse Senhor da vida, eu sempre vou buscar mais e mais o pecado. O que é que diz a palavra? Um abismo, ele atrai outro abismo. Só que se nós formos perceber, meus irmãos, aqui está um sinal do caminho que nos leva a essa plena felicidade. A essa alegria que não passa, que é no Senhor, que remete renúncia, mas que não tem nem comparação aos sacrifícios que muitas vezes nós ofertamos ao mundo para se submeter a determinadas falsas alegrias que não preenchem. Creio eu que nós já andamos por muitos lugares, mas eu também creio que nem em todos os lugares nós somos felizes. E essa proposta que o Senhor quer para nós, quer nos dar nessa manhã. Quer ser feliz? Tu queres a vida eterna? Tu queres ter uma alegria em tua vida? Tu precisa depositar a tua vida em minhas mãos. O ritmo do amor de Deus é justamente essa capacidade de nós nos entregarmos aos cuidados do Senhor. E para o melhor entendimento, até para pronunciar essa palavra, Senhor, eu quero trazer essa compreensão para vocês. Nós precisamos ter mais cuidado daqui para frente com aquilo que a gente pronuncia. Porque nem sempre aquilo que a gente pronuncia a gente vive. E a palavra Senhor
Jesus é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que Jesus é o dono da minha vida. Então é Ele que conduz. Então por que tomar de volta? Muitas vezes nós somos assim. Na hora do louvor, na hora das alegrias do Senhor, muitas vezes nós temos a capacidade de se doar, de se entregar. Mas quando na caminhada vem algo que exige, e tem exigências de Deus, não sei quem vai concordar comigo, que parece que arranca pedaços de você. Sim ou não? Sabe por quê? Porque tem exigências de Deus que você precisa romper com o pecado. E muitas vezes o pecado está enraizado lá no íntimo de tua alma, lá no íntimo de minha alma. E o quanto é doloroso arrancar essas coisas de nós, mas o quanto é necessário fazer isso. Porque se nós formos perceber, 90% das causas de nossas tristezas, de nossas depressões, de nosso atrofiamento espiritual está no pecado. E por que não romper com o pecado? Ah, Valdeir, mas não é fácil. Ah, se fosse fácil aqui estava cheio. Você concorda comigo? Se fosse fácil, o cristianismo já tinha dado a volta no mundanismo. Aí, mundo afora, é para quem tem sangue no olho. Viver a santidade, viver esse ritmo do amor de Deus, é para quem tem coragem de arregaçar as mangas e dizer: eu vou até o fim. E lutar principalmente contra você mesmo. Porque muitas vezes é nossas vontades. Não é nem o convite do outro, mas é os nossos gostos que já estão condicionados à situação do pecado. Mas o Senhor chama a esse ritmo do amor de Deus. Meus irmãos, o ritmo do amor de Deus, ele quer contagiar em nós uma verdadeira alegria. A juventude de hoje, a grande maioria tem perdido o seu entusiasmo. A juventude tem perdido a verdadeira alegria. Hoje os jovens, eles pensam que eles precisam de alguma coisa, tomar alguma coisa, usar alguma coisa para ser feliz. E nós estamos aqui para anunciar que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E eu digo isso com propriedade, em duas dimensões. Primeira que eu já experimentei isso, o mundão. Segunda, o que eu deixei de experimentar e descobri, que é a segunda experiência de minha vida que se dá em Deus. Não tem comparação. Não tem comparação. Eu poderia dizer para você que eu não tenho nada. Mas a minha experiência de vida me faz contemplar o tudo que é o Senhor. Eu costumo dizer para os meus irmãos de comunidade que, como filho lá do céu, eu experimento cotidianamente a paternidade de Deus na minha vida. Deus, ele cuida de nós. E eu vejo que esse cuidado de nós tem feito com que eu permanecesse nesse ritmo do amor de Deus. E eu digo uma coisa: não tem preço não, é que nem a campanha do Machacar, né? Não tem preço a alegria do Senhor. Tem coisa que você imagina, de onde veio? Se tirasse Deus da história, como é que pode você não ter nada? Como é que pode você entrega tudo para o Senhor, nada material você possui e você é feliz? Hoje eu entendo, porque a felicidade consiste nesse desapego dessa terra e no apego do céu. Felicidade é isso. E podem traduzir outros estilos de felicidade para vocês, mas eu te digo, ela tem prazo de validade. Um dia ela se vence. E tem delas que são tão absurdas, são tão nojentas, que duram 5 minutos. É o efeito da pedra de crack. O cara fica lá, felizão. Depois fica com a maior depressão. Depois fica com sua vida consertada.
Eu morei 1 ano e 9 meses numa casa de acolhida e eu descobri que a grande porcentagem da busca da droga são jovens que não conseguem administrar os seus conflitos. São jovens que não conseguem entrar nesse ritmo do amor de Deus, de se entregar a esse Deus, de ofertar a sua vida a esse Deus. Por isso que são tristes. Nós vimos um pouco atrás o teatro, uma encenação, mas que desse teatro nós poderíamos tirar todas as dimensões desse mundo, todas as propostas desse mundo, todas as tribos, todas as religiões. Eu vou te dizer, eu não troco meu catolicismo, eu não troco minha juventude, eu não troco minha consagração por nenhuma dessas. Porque foi em Deus que eu consegui vencer os meus fantasmas, vencer os meus monstros que estavam aqui dentro. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida resolvida. Aí eu te pergunto, é fácil? É, Cacá? Vou partilhar, tá? E Cacá pode dizer se é mentira minha. Em 2008, eu fui convidado para um seminário de vida. Ainda me lembro a data. 18, 19 e 20 de janeiro. Gente, eu tinha uma vida muito amargurada. Eu tinha um ódio profundo do meu pai. Eu já havia assassinado meu pai dentro de mim. E naquela experiência, eu tive uma experiência com repouso no Espírito Santo na primeira pregação. Porque com todo defeito eu tinha uma sede de Deus. Com toda mazela, havia uma sede de Deus assim. Eu digo sede de Deus, não dizendo que os outros não têm, mas é porque tem gente que tem sede de Deus, mas tem medo. Né? Na experiência da evangelização, a gente vai rezar no jovem, o jovem tem medo da gente rezar por eles. E eu, pelo contrário, eu queria. Eu vi os outros orando ali, eu quero sair. Eu vi os outros repousando ali, eu quero sair. E principalmente quando eles voltavam, sei lá, sei nem qual a palavra, reluzendo, não tem explicação. Aquele brilho no olhar, eu digo, Senhor, eu quero sair. E na pregação do amor de Deus, quando falava que Deus era Pai, eu me lembrava de meu pai. E na oração, Deus me convidava a perdoar o meu pai. Eu comecei a dar o perdão do meu pai. E o irmão que estava conduzindo, eu ainda me lembro, Ramon, que era da Jesus Maria José, ele me deu um abraço, minha gente. Pense num abraço massa. Ele era gordinho, aí coisa boa é abraçar gordo, né? É fofinho, né? Gente, eu adormeci nos braços dele. Ele só me colocou no chão. E ali começou um grande processo de cura na minha vida. Eu chorava. Agora eu chorava como desesperado. Acabou a pregação, houve um problema lá, foi. Eu não vou relatar, porque não dá para explicar tudo. Acabou a pregação, no intervalo eu chorando. Eu chorava que soluçava, que me tremia. De tanto trauma que eu tinha dentro de mim. E naquela experiência, né, da sexta-feira à noite, aí os meninos falando, né, os meninos sentiam 2 anos de caminhada, 3 anos de caminhada. Olha, cara, tem que viver a castidade. Olha, cara, tem que vencer a masturbação. E eu escutando aquilo, eu não consegui ver isso aí não, viu? E ainda me lembro, eu estou relembrando, viu, Cacá, porque eu me lembro de Rivane. Foi um grande instrumento de conversão para a minha vida. Ele olhou para mim e disse, cara, bebe primeiro, depois tu disse que tu aguenta, eu não aguento. Eu digo, não puxa tentar. Está com 8 anos. 8 anos que eu decidi dar o primeiro passo. Porque toda e qualquer caminhada no Senhor, ela precisa do primeiro passo. Você precisa dessa atitude. E aquele retiro eu entrei no Valdeir e saí outro. Eu tinha chegado naquele retiro intrigado do meu pai. Gente, você pode achar que é mentira. Mas eu vou te dizer, quando eu cheguei em casa, primeiro eu já vi uma sede grande de confessar. Era no domingo, nós chegamos por volta de 4 horas da tarde. Houve um problema com o carro, não me recordo. Eu sei que eu cheguei tarde. Eu sei que eu só tomei banho. Mas assim que eu cheguei em casa, quando eu ia passando por meu pai,
eu não quero ir para o céu se isso for mentira. O meu braço se levantou. Aí foi o jeito que eu me dei a bênção, né? Depois, papai, Deus abençoe. E ali já começou a quebradeira de coisa dentro de mim. Tomei banho de gado, fui para a missa. Cheguei antes da missa e disse, Pai, eu quero me confessar. Porque quando nós temos uma experiência com Deus, irmão, esse desejo de uma comunhão mais intensa. E eu digo, eu preciso me limpar, eu preciso me limpar. Havia 3 anos que eu não me confessava. Aí, o padre me confessando, e um dos pecados que eu contei, vou confessar para vocês, porque eu já confessei, né? Deus já me perdoou, foi justamente essa chaga que eu tenho com meu pai. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci para mim. Esse meu filho, que eu dizia aqui, meu pai rude, né, queria implantar a educação dele em mim, olha. Aí, e eu queria que ele me entendesse e fosse atual que nem eu. Que o tempo dele passou. Aí o padre disse uma coisa, olha meu filho, é o seguinte, você não pode trazer seu pai para o seu tempo. E é até possível, se ele quiser. Mas muito menos ele pode te levar para o passado. Porque não existe mais. E eu saí com uma vida nova depois daquela confissão. Depois nós começamos, né, muitos traumas, muitos medos. E hoje eu entendo porque que Deus me curou de uma forma muito breve desses traumas desse medo. Porque eu comecei a itinerar de missa diária. Eu tinha uma sede muito grande de Deus. Nem entendia a missa. Nem sabia rezar a missa direito. Aí eu pergunto, o que eu vou fazer errado, me corrigir no caminho. E eu ia para a missa todo dia, tinha dia que eu ia para a missa 2. Eu passei a ser coroinha, tinha domingo que eu ia para a missa 3 vezes. Aquela sede de Deus, aquela sede de Deus. E eu me recordo que nós éramos envolvidos de um entusiasmo muito grande. E nós éramos ali da paróquia São Miguel. Ia para você todo dia e ia ter um encontro na sua van. Não sei quem é que conhece a sua van, Caí, levante a mão. Então eu lembro de Ex lá, né? E teve um acampamento, nada a ver, gente. Imagina aí um acampamento com tema protagonismo juvenil, né? Um tema social. Aí falaram da sociedade e tudo, não sei se tu estava naquela época, tá? E foi eu e mais 4 colegas meus que participaram desse... Não, 2 colegas amigos nossos que participam desse sinal de vida, e outro que não participou, mas ingressou no grupo, foi batizado no Espírito Santo. E a gente não organizando as coisas, quando nós fomos para o nosso quarto, nós separamos. O nosso quarto só cabia 5 colchões. Colchonetes, né? Separou aí, botou nos quartos. Aí o do vizinho, que era uma suposta pessoa que a gente não conhecia, a gente deixou lá no cantinho. Aí nós dissemos, isso aqui vai ser o primeiro. Era um tema social, mas nós não vamos perder a oportunidade, aquela sede de anunciar o Senhor. Porque havia em mim uma sede de anunciar o Senhor. Quando eu vim daquele retiro, o Senhor colocou uma sede muito grande de almas. E todos os amigos que eu conhecia no Muriti, no São Miguel, na Vila São Bento, eu visitei tudinho, dentro daquela primeira semana. E nesse retiro a gente reservou aquele colchão para aquela pessoa. E eu me recordo que era, eu esqueci o nome dele, mas era o filho de Lula, o filho do coordenador do evento, estava lá. Aí não disse, vai ser ele. Quando foi do meio da tarde, ele saiu do quarto e ficou sem ninguém e foi para o quarto do pai dele. À noite, teve um momento de adoração. Aí havia um rapaz muito popular e muito mundano, que no meio da adoração ele foi tocado e eu vi que ele chorou. Aí logo nós montamos a nossa quadrilha ali. Olha, aquele chorou, vamos conversar com ele. Nós falamos, o que foi que você sentiu? Aí começou, cara, nós temos um Deus para te apresentar, não sei o que, vai dormir lá no nosso quarto hoje? Era sexta-feira de noite, vai dormir lá no nosso quarto hoje? Ele disse, tá bom, aí nós começamos a conversar lá no quarto, no final que acabou tudo, umas 10, 11 horas da noite, ele disse, tu deixa nós rezar por tudo? Aí nós éramos muito prudentes, né? Começamos a atacar a oração no homem. O negão dessa altura repousou no Espírito Santo. E Tony ele chorando e nós, manda fogo, Senhor, manda fogo, nós quer brasa. E Tony a oração, quando aquele homem retorna do repouso, nós começamos, olha cara, tu precisa mudar de vida. Olha cara, isso, começamos a evangelizar. Aí dissemos uma coisa que muitas vezes não serve não, para aquilo que é bom. É um conselho que a gente vê na palavra
que não serviu nem para Jesus, imagina para nós. A gente diz, olha, não fala para ninguém, não. Fala não, porque a gente tinha medo de incomodar a coordenação do encontro. Quando foi no sábado, tinha 15 dentro do quarto. Levar todos os colchonetes. Aí nós olhamos para o outro e vamos meter brasa. E toma oração, dormiu os 15 dentro daquele quarto, mas todos os 15, fora o que foi batizado um dia anterior, todos os 15 batizaram no Espírito Santo. E ali nós começamos a ver naquele evento que Deus queria manifestar esse entusiasmo, Deus queria manifestar esse ritmo do amor de Deus. E é isso que nós queremos aqui, que nós possamos rezar nessa manhã. Esse ritmo do amor de Deus, ele precisa ser embutido dentro dos nossos corações. Porque eu não sei se você percebe, eu não queria mudança. Eu não queria mudar de vida, eu fui preciso mudar de vida para ficar com as meninas, porque ia um bocado de gatinha lá. Mas Deus, ele deu uma rasteira tão grande de mim que até hoje eu não me levantei. E olha que rasteira boa. Porque ali eu fui capaz de perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, perdoar os meus irmãos. Eu fui capaz de me abrir. Eu fui capaz de vencer a minha timidez. Tu acredita que eu já fui tímida? Acredita? Tu acredita que eu tinha medo de apresentar? Lá no colégio. A pressão logo caía. Suava todo, molhava até o papel. Mas Deus, ele pode transformar todas as coisas na medida em que nós temos a coragem de arrancar essas coisas de nós, que muitas vezes são nossas riquezas. E eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando daquele pecadinho lá, ó. Sabe qual é? Aquele pecadinho de estimação, que você todo mês confessa. Por quê? Porque você gosta de cometer todo mês. Estou mentindo? Só que nós, para entrarmos no ritmo do amor de Deus, é preciso romper com o pecado. É preciso eliminar a possibilidade de pecar. Mesmo que nós caiamos um dia, mas existe um sacramento na igreja chamado confissão. Se reconciliar com o Senhor e voltar. Então esse ritmo do amor de Deus, né? Esse entusiasmo que Ele quer gerar em nós. Sabe por quê? Porque a humanidade está se perdendo. E Deus quer se utilizar de mim e de você para sacudir essa humanidade. Porque a humanidade precisa despertar para o amor do Senhor. Veja a promessa de Jesus para esse jovem. Depois vem e segue-me. Provavelmente ele seria um dos apóstolos. Provavelmente ele seria um santo hoje, como São Pedro, São Tiago, São João Evangelista. Provavelmente. Mas ele foi incapaz de se abrir para o Senhor. Meus irmãos, vou perguntar aqui a Jesus: se tu queres entrar na vida eterna, se tu desejas essa felicidade, se tu deseja esse ritmo do amor de Deus, tu precisa reconhecer a paternidade do Senhor em tua vida. Você que sofre sozinho, se eu falar isso no meu coração, né? Eu falo no meu coração, pessoas que sofrem sozinhas nos seus quartos. Você até interage bem com as pessoas de sua família, mas quando você entra no seu quarto, a solidão te pega. Mas Deus está. E Deus te trouxe aqui para que tu escutasses essa verdade e pudesses entender que tu não estás só. Tu podes estar de coração fechado, mas o Senhor está do teu lado. O Senhor quer embutir em você esse ritmo do seu amor. O Senhor quer embutir em você essa sede pela eternidade, esse desejo de ser de Deus. Porque eu já te dei um único exemplo meu, e posso citar de muitos irmãos aqui, de quem deu a vida para Deus. E nós somos chamados de careta, nós somos muitas vezes excluídos pelas pessoas da sociedade. Mas olha para os milhares e milhares de exemplos que tem aí fora. Serve dentro. Olha se serve. Olha onde ele chega. No mundo diz que você tem que ser descolado. Mas veja se eles não estão mais e mais apregados no pecado.
Descolado estou eu aqui, que eu me confessei sexta-feira. Quinta-feira eu sapeguei meus pecados no confessionário. Estamos ao vivo pelo Face? Legal. E é isso que eu quero te convidar. Deixa esse ritmo de mover. Eu queria que o Roberto veja isso aqui. Cadê o Roberto? Roberto e Samuel, vem cá, por favor. Esse ritmo do amor de Deus que nos leva à felicidade. Vem cá, Roberto. Foi ensaiado muito. Samuel vai se consagrar esse perdão. Samuel é consagrado e Roberto Júnior vai se consagrar esse ano. Eu te pergunto, tu já se arrependeu de alguma coisa? Agora não foi nada ensaiado não, eu falo com verdade. Existe alguma diferença em tua vida? É verdade que tu deseja o sacerdócio, né? Quero me casar. E pode ser se casar, namorar na santidade? Com certeza, é o melhor caminho que tem. O melhor caminho que tem na santidade. Está feliz? Não passa Samuel. E tu, Galegão? Expressa aí para esses que estão te escutando aquela motivação que tu tem no teu coração para a tua vocação. O que é que tu deseja ser? Qual o caminho que tu está tendo na tua vida? O coração vai sair pelo... Assim, eu desejo sacerdócio. Esse é o desejo do meu coração. E aquilo que eu quero é ofertar minha vida. Eu achava que a minha vida ela poderia ser ofertada a Deus. Deus queria a minha vida através da doação de vida. Então foi aí que eu vim para a comunidade de vida. Mas aí Deus continuou falando que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E para mim é uma felicidade grande, é uma felicidade imensa saber disso, que Deus é capaz de falar comigo. Eu sou capaz de escutá-lo. E quando eu escuto, muitas vezes eu tento até fugir da vontade dele, mas é impossível. É impossível fugir da vontade de Deus. E eu me sinto feliz. E se a mulher é em cima de tu, Galinho? Oi? As mulheres em cima de tu. Aí eu passo que nem o Rangel falou, tem água. Muito bem, vem cá, Juliana. Vem cá. Olha aí, uma pessoa que quer casar, outra pessoa que quer sacerdote. Tu quer ser o quê, Juliana? Eita, vou ter que surpreender a pessoa. Bem, até hoje o meu discernimento veio para o celibato. Se doar inteiramente todo o seu tempo, toda a sua energia ao reino de Deus. Hoje eu não namoro, hoje eu não escolho namorar, nem outra vocação, eu escolho o celibato. Porque tudo que eu sou, eu entrego a Deus e deixo Ele agir. E se aparecer um pretendente assim, de maneira assim, o que é que vai dizer para ele? Eu vou dizer, amigo, hoje eu estou com Jesus e eu sou toda dele. Melhor, né? Enquanto não se discute. Esse é o ritmo do amor de Deus. Nesse ritmo do amor de Deus, eu já contemplei gente se libertando da droga. Nesse ritmo do amor de Deus, eu já vi jovens depositando a sua vida. Eu tenho 25 anos, vou completar esse ano 3 anos de consagrado. Estou numa caminhada com o Senhor há 8 anos e não me arrependo de nada. Só de uma coisa, eu tardei. E nas partilhas nós vamos identificar uma coisa dos 3. Nós vamos identificar uma coisa: esse sentido de pertença ao Senhor, essa alegria de pertencer ao Senhor. Porque se for mentira deles, que nem eu peguei de improviso, se for mentira deles, não vai fluir nada em sua vida. Mas se for verdade, pode ter certeza, a oferta de vida deles é pela sua vida também. Porque nós encontramos esse ritmo. Como diz uma música do Missionário Shalom, né? Vou mergulhar nesse mar. O mais profundo eu vou.
É isso que nós te convidamos. E eu quero te convidar desde já com um convite mais intenso. Não sei se você está sentindo isso que eu estou sentindo nesse corpo agora. Mas essa força desse amor que está sendo derramado sobre nós agora. E o Senhor deseja esse encontro conosco. Fica de pé. E vem para cá. Vem para cá. Vamos se locomover. Vem cá. Fazer coisa diferente. Pode vir. Vem, vem. Quer dizer, você que acredita no plano de Deus, eu sou bem. Agora nós iremos rezar. Eu quero dizer para você, Deus não quer ficar com você, né? Existe essa cultura aí que não é de Deus não ficar, mas Deus não quer ficar com você. Deus quer permanecer.